Estou aqui, amigo. Tudo bem, minha querida? Tudo, e você? Tudo ótimo, tudo tranquilo, animada? Isso, bastante. Estamos aqui, prontos. Mais do que Tipo, nunca. Você está me escutando parecido. bem? Estou escutando bem. Tá? Não vai sem áudio. Inclusive eu botei um fone porque o som do meu celular não está muito bom. E aí, com o fone, eu tenho uma restrição maior e fica melhor para eu entender. Perfeito. Então, vamos lá? Vamos. Deixa eu ver se eu já estou no máximo aqui do meu volume. Vamos lá. Boa noite, queridos amigos. Muito mais do que uma pretensão de aula, o que nós vamos fazer aqui, a ideia é um bate-papo informal, como se estivéssemos todos batendo um papo numa mesa, de preferência de bar, Opa, mas tranquilo, tomando uma Coca-Cola, né? sim. Sejamos politicamente corretos. No máximo um Bem, o tema vinhozinho. dessa live é discutirmos a relação amorosa, ou seria de ódio, entre essas duas disciplinas que nos acompanham a vida de todos os alunos, acompanham a vida de todos, em toda a sua vida estudantil. Né? Meu nome é D'Artagnan Mello, sou professor de matemática, tenho 58 anos, completei 40 anos de magistério. Professora Mônica, de português, que vai ter agora o prazer de se apresentar contigo, minha querida. Olá, meus amigos. Oi, Darte, tudo bem? Como meu amigo já falou, sou Mônica, professora de língua portuguesa, e aí a gente trabalha com três frentes, né? Redação, literatura e gramática e interpretação. Já tenho aí alguns anos de formada, acho que 30, sabe que eu até perdi as contas? Foi em 91, vai fazer. Bom, não é o caso. Ele falou a idade dele, eu também vou falar a minha, 51, né? E trabalhamos juntos já em alguns lugares, agora estamos juntos no Sion, com muita honra, e vamos fazer aí esse bate-papo, como ele disse, dessas duas matérias que parecem tão díspares, mas ao mesmo tempo são muito próximas, né? Então, agora, contigo, meu amigo. Bem, boa parte da minha vida profissional, quase ela inteira, eu estive envolvido com vestibular. Então, eu sou aquele dinossauro conhecido como professor de cursinho. E de 12 anos para cá, até pelo crescimento de importância do Enem, o caminho ficou naturalmente voltado para os colégios. E eu gostaria de começar essa nossa prazerosa noite discutindo, conversando, chamando a atenção sobre o que o Enem quer. Qual é o objetivo do Enem? Nós não podemos entrar num campeonato, seja do que for, judô, futebol, xadrez, sem que a gente saiba duas coisas. A técnica, ter o conhecimento. Ninguém nunca vai entrar no campeonato de judô sem ter vestido kimono e ter treinado por algum tempo. E o outro detalhe, que esse sim, as pessoas não dão devida importância, é a logística da prova, que mais tarde, ainda hoje, nós vamos tocar. Mas que aluno é esse? Não só o Enem, a UERJ, os vestibulares, o mercado de trabalho. Que tipo de profissional é esse? Que tipo de preparo nós, professores, devemos focar, devemos polir o aluno para que ele, mais do que tire uma nota razoável do vestibular, que ele esteja no caminho certo da sua vida. Então, eu acho, minha opinião,
que o vestibular, o mercado de trabalho, não para de evoluir. Recentemente eu vi uma pesquisa que diz que os nossos alunos que hoje cursam o 6º ano do ensino fundamental 2, para pessoas que não são obrigadas a estar em dia com essa linguagem, seria mais ou menos crianças com 11, 12 anos. Quando elas estiverem saindo da faculdade, então vamos lá, são 4 anos de Fundamental 2, 6, 7, 8º e 9º, mais 3 de ensino médio, 4, 3, 7, e vão botar aí, em média, 5 anos de universidade, 12 anos. Então, o aluno que hoje está com 12 anos, daqui a 12 anos, 24 anos, quando ele estiver pronto para entrar no mercado de trabalho, pasmem, 65% dos empregos que existem hoje não existirão mais. Serão substituídos por novas formas de trabalho, novos campos que a gente sequer tem como imaginar quais serão. Então, olha o desafio. Como preparar um aluno para o mercado de trabalho que eu não sei qual vai ser. Então, nós temos dicas. E a primeira dica, com ela eu vou fechar essa minha primeira fala, está na mudança estratégica. Quando eu fiz vestibular, 1979, recém-saído do Colégio Pedro II, as questões vestibulares, na época o grande vestibular da Cidadania, elas eram basicamente com enunciados do tipo cálculo X, em matemática. Elas não tinham enunciados, quando tinham era uma linha. E o que ela cobrava era conhecimento de conteúdo e que você soubesse as fórmulas e aplicar as fórmulas. Meus queridos, isso não existe mais. Isso foi substituído e, na minha opinião, graças ao bom Deus, por questões ligadas ao cotidiano, onde muito mais importante do que a memorização de fórmulas está no que eu chamo de decodificação de enunciado. E aí entra essa mulher que está aí, ó. Aí que entra a língua portuguesa. E a língua portuguesa é feminina. E, como tal, tem seus encantos e mistérios. E o que a gente vai bater papo já já é exatamente em cima dos encantos da língua portuguesa, que são cada dia mais explorados pela matemática, que também é feminina. Vai, Mônica. Não, e só uma observação em relação ao que você falou da mudança, né, da forma como se cobra a matemática. Eu acho que nós ainda estamos num processo de mudança. Nós, professores, analisamos algumas questões e vemos que não é o perfeito. Ainda debatemos, ainda questionamos. Toda vez que acaba uma prova, seja do Enem, da UERJ, que são as duas mais imponentes para nós aqui do Rio de Janeiro, a gente questiona, não, isso aqui não foi trabalhado dessa forma, enfim. Mas eu, mais diretamente, vejo uma mudança na redação. A própria maneira como se cobra a redação, a transparência do Enem, com todos os defeitos que possa haver, que ainda há muitos defeitos, mas a transparência do que eles querem com a redação, a maneira como a cobrança da redação, aquela coisa do como foram minhas férias, isso acabou, né? Então, o preparo da redação para o aluno, ele está muito mais reflexivo do que era antes. E isso se estende a questões da própria língua portuguesa e, pelo que eu ouço de você, a questões da matemática. É interessante lembrar que até 2, 3 anos passados,
as provas de língua portuguesa e matemática eram no mesmo dia, junto com redação. Né? E havia os alunos se sentiam torturados por isso, né? Cansados, porque como pode? Mas se você for por esse viés que você, D'Artagnan, levantou, e é o que a gente procura colocar, eu acho que tinha uma ligação muito grande. É que talvez a maneira como isso estava sendo conduzida que estava errada. Mas se, quem sabe, daqui a um tempo, quando descobrirem essa ligação maior que existe entre a língua portuguesa e a matemática, e, consequentemente, a redação, vai se perceber o porquê de poder se fazer duas provas juntas, português e matemática, no mesmo dia. Né? Eu queria aproveitar aí, vou te pedir um favor, Mônica. Eu sou velho, né? Sou de uma outra geração. Eu até hoje sinto falta do contato do giz com a mão. Então, faz uma gentileza. Você vai vendo quem está entrando e você vai... Estou tentando. Beleza? Então, eu vi que aí o Robledo entrou, grande amigo, né? Um professor de primeiro quilate, grande professor. E aí eu vi aqui o Botino, Botino que eu também consegui responder. Nossa ao Robledo Senhora, aí, saudade do Botino. Jasmine, nossa aluna. Botinox. Mas e amigos queridos entrando. Ô, Mônica, obrigada. Você está muito no seu lugar, numa área de conforto. E não foi para isso que eu te chamei aqui, não. Eu te chamei para te cutucar. Tá? Então, diga aí. Eu quero colocar um assunto aqui. E olha que ainda nem começou a falar do tema. A gente pensou em tanta coisa, né? Que está me angustiando. A Cris. Há um programa, acho que não tem nada de mais falar o nome, né? Há um programa que está fazendo muito sucesso agora na televisão brasileira, que é um quadro dentro do programa do Luciano Huck, onde ele, acho que o nome do quadro é Pequenos Gênios. E é um quadro que me incomoda demais, porque o Luciano Huck, ele eleva a categoria de gênios crianças que têm a capacidade fantástica de fazerem contas muito árduas, contas exaustivas, que eu juro a você que ou eu vou fazer no papel, caneta, ou eu vou pegar a calculadora e antes de começar a escrever, o garoto lá já deu a resposta. Não, e no papel você também vai demorar, porque você vai ter que ter cuidado para não errar, lógico. E aí o que eu noto? Que esses meninos são levados à categoria de gênio. E aí há dois detalhes que têm que ser analisados nesse tipo de programa. Primeiro, nós não podemos esquecer, e aí eu trago para a mesa amigos da biologia, que há algumas síndromes, longe de mim, dizer que aqueles meninos que vão ao programa, que algum deles tem um problema desse tipo, mas há síndromes, sabidamente, alguns casos de autismo, que fazem com que a criança tenha esta condição quase paranormal de adivinhar o resultado de uma conta bem longa. E o segundo detalhe, que para mim é o que mais me incomoda, é o pai com uma criança da idade daquela, às vezes até a criança mais velha, que está assistindo o programa. E que o pai, muitas vezes, cutuca o garoto, tá vendo? Sabe por que você não sabe? Porque você não estuda. Será que isso é estudar? Será que é esse garoto que tem essa capacidade? É ele que interessa ao mercado de trabalho? Será que ele, por fazer uma conta de multiplicar um número de 4 algarismos por um de 6 algarismos e dar o resultado de bate-pronto, isso significará que ele será um ótimo engenheiro? Para que esse engenheiro vai trabalhar com o computador na mão, com o Google? Isso em linguagem de hoje, imagina daqui a 12 anos. Então, e uma pequena historinha particular, depois de alguns anos, eu voltei a formar um grupo. Fui
insistentemente cutucado. E eu tenho hoje um grupinho de 7 meninas, todas candidatas à medicina, todas alunas fantásticas. Tenho certeza que elas estão aqui assistindo essa live. E quando teve o primeiro episódio desse programa, elas trocaram mensagens de WhatsApp, num grupo que eu faço parte, e elas dizendo assim, eu queria ter esse dom. Na hora do Enem, eu ria demais. Porque aquele dom na hora do Enem não vai significar nada. Porque o que o menos o Enem faz é pedir que você faça conta. Então, eu queria saber de você, gostaria que você desse uma palavrinha sobre esse programa em si, para, enfim, a gente começar a nossa live. Assim, quando pensamos sobre isso, eu me lembrei do Soletrando. Isso! Que está dentro dos mesmos moldes. Boa! Né? O Soletrando, ele é assim, é engraçado que são duas situações do português e da matemática, em que exatamente, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, porque o que o Soletrando faz é exatamente isso que o D'Artagnan falou. E até que ponto esse garoto que sabe soletrar palavras que muitas vezes eu não sei e não me considero menos profissional e nem menos competente por isso. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não sou um dicionário ambulante, graças a Deus, né? Eu ocupo a minha mente com outras coisas que são importantes também, o que eu posso recorrer à gramática, ao dicionário, eu faço. Então, o soletrando... E, Mônica, só aproveitando um pouquinho, se você está escrevendo um texto, uma redação, e esquece, e bateu aquela dúvida se é abacaxi é com X ou CH, muda a fruta, pô. Exatamente. O que eu falo para o aluno é o seguinte, qual é a capacidade que ele tem de pegar aquela palavra que ele não sabe escrever e reverter aquilo para dar ou o conceito daquela palavra, ou utilizar uma outra, ou, dependendo do tempo que ele tiver, até mudar o andamento, a estrutura da frase. A Cristina, a nossa amiga Cris, lá do Sion, colocou que o mais grave também disso tudo é a falta de contextualização. É isso aí, Cristina. Porque se você ainda tiver uma contextualização em que seja importante... Comentário agora, grande amigo, o Vinícius fez no quadro, inclusive, eles pedem para soletrar de trás para frente. Pois é. Agora, você vê qual a importância disso. Olha só, uma coisa que eu e D'Artagnan falamos é assim, ninguém está aqui menosprezando... Alô? Não está me ouvindo? Não me ouve? Oi, pessoal. Acho que agora está... A gente conseguiu entrar aqui de outra forma. Vamos esperar o Dart. Tá bom? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Opa, entramos de novo. Vamos lá, galera. Vamos aproveitar o tempinho. Tá bom? Vamos lá. Bom, gente, então olha só, a gente estava no meio do papo aqui sobre a situação lá o programa do Luciano Huck, ele é um exemplo, né? E é um exemplo perigoso, assim, por conta da propagação que tem o programa e da referência que as pessoas podem achar de que isso é ter um bom preparo. E eu estava falando que o conteúdo, ele não tem que ser menosprezado, né? A gente só tem que pegar essas situações e contextualizar, né? E entender... Só um minutinho. Peraí que o D'Artagnan está tentando entrar. Letícia? Oi, voltei. Voltei, tomei uma surra Voltou. aqui desgraçada. Eu só não tomei a surra porque eu contratei uma assistente técnica, entendeu? Já tem 22 anos que eu contratei essa assistente. Daqui a pouco ela já está até se aposentando. Foi por investimento que eu fiz. Mas vamos lá, então, se não dá tempo. Vamos lá. Então vamos lá. Então eu estava falando da importância do conteúdo, que ele não deve ser menosprezado,
Mas a gente tem que entender como que esse conteúdo vai ser utilizado. A nossa esperança é que o nosso Ministério da Educação, se eles não conseguirem fazer, que nós, como professores, consigamos conduzir isso em sala de aula. Então, o aprendizado da matemática, por exemplo, ele vai muito além agora do saber a tabuada de cor e o da língua portuguesa de saber como se escreve, ou saber a oração subordinada substantiva objetiva direta, que tanto perturba os alunos, né? O que eu, às vezes, tento falar para eles é que, se ele souber aplicar essa oração subordinada numa estrutura de redação para poder fazer expressar o pensamento dele e deixar o texto dele mais claro, isso vai servir não só para uma nota boa no vestibular, mas na profissão dele, se ele for um engenheiro na hora de fazer um relatório, se ele for um médico na hora de instituir um projeto, enfim. Então, essa é a nossa preocupação, e fora a cobrança que existe, né? Foi o que você falou, D'Artagnan, essa cobrança que existe da sociedade, dos pais, e o quanto, talvez o quanto que essa coisa da depressão vem aumentando, porque quando você não se encaixa nesse perfil, como que aquele adolescente, como que aquele jovem se sente, né? Muito mal, com certeza, né? Exatamente. Muito mal. Inferior, emburrecido, ou se sente muito abaixo do que o outro. Ele não consegue ver que o outro é um caso excepcional. Então, isso realmente faz muito mal. E isso não é educar. Né? E o incapaz, né? Sem ele ser, né? Necessariamente. Vamos lá. Bem, além desse preâmbulo que acabou sendo bem mais demorado do que eu tinha imaginado, eu não quero ficar só no lugar comum de analisar a inter-relação de matemática e português através dos enunciados. Eu quero ir um pouco mais além. E aí comecei a pensar aonde a matemática e o português, aonde que eles se completam, aonde eles se encontram de forma tão intensa. E aí eu pensei na música. Né? E ao pensar na música, que é um poema escrito segundo as leis da matemática, com métrica, com compasso, com tudo isso tem direito. Mas, mais do que isso, eu comecei a pensar há muito tempo atrás, eu dividia tablado, com um grande professor de português chamado Amaury Franco. E Amaury tinha um hábito, vi ele fazendo isso várias vezes, de pegar um poema que eu sou, inclusive, apaixonado, que é a Canção do Exílio, de autoria do Gonçalves Dias, e ele, para mostrar como esse poema ele é bem feito, bem construído matematicamente, ele cantava esse poema em vários ritmos musicais diferentes. Ele cantava como samba, como rock, chegava ao ponto de cantar até como funk. E aí eu comecei a me interessar por que esse poema, Canção do Exílio, se permite isso. Será que qualquer poema se permite isso? Então, na verdade, o que acontece com a Canção do Exílio, que não é só com ela, é que ela tem certas peculiaridades matemáticas muito interessantes. Então, primeiro é a métrica. Segundo é o compasso. Ele não permite qualquer ritmo, mas ele é bastante flexível em qual ritmo ser usado. A colocação da sílaba tônica. Isso é fundamental. Fundamental. E, por fim, a regularidade dos versos. Não adianta um verso ter uma métrica perfeita e a outra também ser perfeita, mas não combinarem.
Então, esses elementos conjugados permitem essa característica muito interessante da canção do exílio. Eu chamo a atenção, por exemplo, e aí que vem o link com a matemática, o primeiro estrofe diz assim, né? É bem conhecido. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Perfeito. A matemática, há muitos anos, não é coisa agora, não é minha, quem dera, muito tempo, algum professor de matemática teve uma ideia fantástica. Ele pegou os 2 primeiros versos, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá, e emendou com uma fórmula matemática. Tenho certeza que do povo que está nos escutando, pode ser que você não lembre, mas você já escutou isso. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, seno A com seno B, seno B com seno A. Então aí é o casamento perfeito entre matemática e português. Então, poderia entrar por esse lado. Mas eu sou um cara muito irrequieto. E já assumi para você, Mônica, e para várias pessoas, que eu tenho uma paixão. Eu sou apaixonado pela nossa língua. Eu acho a nossa língua melódica. Mesmo com os regionalismos, com os sotaques, eu acho agradável. O paulista nem tanto, mas o baiano, o gaúcho, o maranhense, acho que são formas que são agradáveis ao meu ouvido. E aí eu puxei uma outra canção, cujo nome é Canção, escrito por Cecília Meirelles, onde só o primeiro estrofe diz assim: pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Mesmo do papel, já é música. Já é canto no sentido de cantiga. Voltando na canção do exílio, uma coisa me interessou particularmente, e aí eu vou passar a bola para você. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, repare, minha terra. O autor, o que está, a figura que está contando a história, o narrador, não está na terra dele. Está fora da sua terra. E ele completa: as aves que aqui, onde ele está, gorjeiam, não gorjeiam como lá. Lá é a terra dele. Então ele junta nesse estrofe, e ele repete isso em todo o poema, 3 elementos fundamentais. O eu, narrador, o aqui e o lá. Então tem o eu, o aqui e o agora. Então tem o lugar, mas que lugar? Pode ser aqui, pode ser lá. Quando? Hoje eu estou aqui, mas eu sou de lá. E aí, pesquisando, sou curioso, eu descobri que o nome disso é deixes. Que acontece juntar esses 3 elementos, o eu, o aqui e o agora, e com muita oposição entre si. E isto acontece em qualquer código. Então, por exemplo, os computadores usam código binário. 1, 0, 1 é o oposto ao 0, o 0 é o oposto ao 1. A matemática é cheia de opostos. O menos é o oposto do mais. O oposto de 7 é menos 7. Então, como matemática, o que é matemática em si? É um grupo de fórmulas? Longe disso. Matemática é um código. Código. Tal qual o português, tal qual o sistema binário, que é o que está por trás dos computadores. Então é impossível, eu simplesmente não aceito mais que o aluno vire para mim e fale assim: eu sou de humanas, eu gosto de português, mas eu não consigo gostar de matemática. E vice-versa.
Cara, como eu gosto de matemática, mas não gosto de português. E eu falo, olha, ou tá faltando. Se ela fala que gosta de português, eu falo, tá faltando matemática na sua vida. E se ela fala que gosta de matemática e gosta de português, tá faltando literatura e língua portuguesa na sua vida. Então, era isso, por aí que eu queria começar a live. Pra você ter ideia. Olha só, o D'Artagnan levantou alguns aspectos bem interessantes. Primeiro que esse texto, né, esse poema é emblemático, é clássico, até mesmo pela a própria construção, que foi o início da conversa dele, as redondilhas. Não estou aqui querendo dar aula técnica de literatura, a proposta da live não é essa, mas só para vocês entenderem esse ritmo que ele falou, esses diversos ritmos que ele falou, nos quais a música pode ser cantada. Isso é favorecido por conta da própria construção. A métrica de qualquer poema, ela é construída por vários aspectos, né? Um deles que é característico dessa canção é a redondilha. No caso, a redondilha maior, que tem 7 sílabas métricas, que são diferentes das sílabas tradicionais que a gente conhece. Isso aí permite uma cadência rítmica que pode ser cantada pelo funk, que pode ser cantada pelo samba, que pode ser cantada, como o D'Artagnan falou. Então, esse é um aspecto que favorece essa situação aí que você falou, Dart. As rimas, elas também elas ajudam esse ritmo, elas ajudam a cadência. E essas rimas, né, que são pares, elas fazem os versos serem a alternância dos versos rimados, né, fazer com que sejam versos brancos. Isso aí funciona também como a posição da rima, ela é quase que numérica, né? Ela vai favorecer toda essa situação rítmica. E uma situação bem particular é que esse poema foi escrito num momento, no Romantismo, em que se começou, apesar dessa preocupação métrica, começou a haver uma liberdade de expressão, tanto temática quanto na construção formal, só que com uma certa liberdade, só que com uma certa preocupação conceitual, técnica. Então, eu acho que isso fecha um pouco com o que a gente estava falando lá do saber a matemática, a tabuada, do saber soletrar, do saber fazer a conta, né? O quanto essas duas coisas são importantes. Então, eu acho que essa canção, ela exemplifica bem isso. Ela exemplifica essa liberdade, até que foi no século XIX, um momento em que a sociedade brasileira vivia uma série de inovações sociais, políticas, comportamentais, e que essa liberdade, né, que acabou se revertendo numa liberdade política, não estou aqui para dar aula de história, mas os professores de história são muito mais bem preparados para falarem disso. Essa liberdade que começou a se almejar, ela se refletiu na literatura, na forma, mas mesmo assim houve a preocupação de se fazer uma redondilha, que é uma estética bem definida, né? Uma estética, uma redondilha maior, que é com 7 sílabas poéticas. E uma outra coisa, Dart, esse aqui e o lá, eu falo para os meus alunos, eu ensino, existem as palavras anafóricas. As palavras anafóricas, eu acho que elas podem, às vezes, até confundir muito na matemática, né? As anafóricas são aquelas que fazem referências. As referências anteriores são as anafóricas, as posteriores, as catafóricas, e você falou das dêiticas. As dêiticas, lembrando que a Cris falou lá no início, antes da gente ter aquela quedinha, ela é contextualizada. A dêitica, para você entender onde é o aqui da canção do exílio é diferente do meu aqui de agora. O lá da canção do exílio é diferente. E muitas vezes o aluno não entende que o aqui é lá onde ele está exilado, que ele está um exilado, não é um exilado político, né? Gonçalves Dias está em Portugal estudando, até porque não era comum isso acontecer no Brasil no século XIX. Então, ele ia para Portugal para poder se aperfeiçoar,
Só que o Brasil estava fervilhando de inovações técnicas, sociais, comportamentais, e eles se sentiam exilados. Então, o aqui é lá em Portugal, porque ele está lá, e o lá é aqui, no Brasil. E lembrando que ele enaltece as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, ele enaltece porque é um período em que valorizar a pátria, valorizar o nacional, os recursos que o Brasil traz, isso era uma das características e uma das vertentes da época. Então, ele fez isso estando em Portugal. Tá? Então, quando você tem essa referência que é fora, para você perceber essa referência, ela está fora daquele texto, ela está num contexto maior, chama-se deítico. É exatamente isso aí que você falou. Mônica, eu te proponho agora um ping-pong. Beleza? Não entendi. Eu te proponho agora um ping-pong. Até porque, pela minha conta, a gente já está faltando 13 minutos, eu não sei se essa queda aí minha, o que isso interferiu. Mas então, assim, há uma outra parte da língua portuguesa que ela, muitas vezes, ela é explorada em textos de matemática, aumentando, assim, o grau de dificuldade da interpretação correta do enunciado. Logo, a questão acaba sendo chamada de difícil, e quem leva a culpa é a matemática. E quando, na verdade, a dificuldade está na interpretação, que é uma parte que eu sou muito, completamente apaixonado, que são as figuras de linguagem. Sim. Então, eu vou citar algumas. Eu queria que você, numa frase curta, desse uma microaula, lembrando, principalmente para o povo que já está muito tempo sem dinheiro. Só lembrando que o seu som está meio picado para mim, eu quase não estou conseguindo te ouvir. Você vai citar algumas e... Isso, e você vai e joga uma rápida explicação do que é aquela figura de linguagem. E logo depois eu cito uma música que tem aquele efeito que é matemático por ser música. Beleza, fechado. Vamos lá. Metonímia. Metonímia é quando você emprega um termo no lugar do outro. Né? A gente faz isso o tempo inteiro, mas esse termo no lugar do outro tem que ter alguma relação, tem que ter alguma afinidade, tem que ter alguma relação de sentido entre eles. Certo? A música Que País é Esse? Seria um caso? Nossa, usaria. E muito. Ó, nas favelas do Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Isso é pura metonímia. Exatamente. Quando ele diz assim, mas o Brasil vai ficar rico. O Brasil é uma metonímia. Por que é uma metonímia? Porque o Brasil representa o país. Quando você diz assim, ninguém respeita a Constituição, ninguém respeita as leis que compõem a Constituição. Então, isso aí é um exemplo claro de metonímia. Hipérbole. Hipérbole. Olha, se a gente for começar a levar para os nossos dias atuais, a gente vai ter tanto exemplo, é melhor nem começar a falar sobre isso. Mas explica só o que é a hipérbole. A hipérbole, ela é aquele exagero intencional. Só que essa é a definição que a gramática dá, né? Com aquela, se você for pensar na definição literária gramatical, é aquele exagero intencional. Só que, normalmente, a gente comete hipérboles sem nem saber que está cometendo. Então, ela já ultrapassou um pouquinho esse conceito. Mas, falando literariamente, quando a gente fala literário, artisticamente falando, ela tem uma intenção. Normalmente, um poeta, um compositor, quando usa, ele usa com a intenção de realçar uma ideia por algum motivo. Exagerado de Cazuza. Não entendi. O exagerado. Exagerado de Cazuza. Nossa, a própria... E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. Meu amigo, o próprio título já pode ser uma hipérbole. Uma hipérbole. Para começar, né?
E assim, agora me veio aqui na cabeça durante um tempo, quando as meninas as mulheres eram criadas para que fossem princesas e submissas, né? Ter um homem assim era tudo de bom, né? Hoje eu acho que é um saco, né? Se você... Isso aí foi só uma observação, nada feminista, mas só bem... Mas deve ser um saco. Vou mendigar, roubar, matar, pelo amor de Deus, não faça nada disso por mim, não. Deixei para o final, deixei para a última das figuras de linguagem, aquela que eu considero a mais matemática de todas. Zeugma. Ah, é a Zeugma. A UERJ adora a Zeugma, viram, meus alunos queridos? Vamos lá. Então, deu um comentário rápido. Tá. Olha só. A Zeugma e a elipse, elas andam muito próximas, né? Elipse é a omissão de um termo que você facilmente consegue subentender pelo contexto, né? O sujeito desinencial, que muitas pessoas chamam de oculto, e há uma briga aí, porque a nomenclatura gramatical brasileira não aceita mais esse nome, né? Ou seja, o sujeito elíptico lá, o desinencial, ele é uma elipse. Agora, a zeugma, você só consegue subentender aquele termo porque ele apareceu anteriormente. Toda zeugma é uma elipse. Agora, nem toda elipse é uma zeugma. Aí eu dou como exemplo a música de Chico Buarque, Para Todos, que diz: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. E, inclusive, esse é um recurso que eu falo para os alunos utilizarem. Na redação, você encontra esse recurso em muitas situações, em muitos poemas e até mesmo dentro de textos clássicos. E eu, às vezes, tenho até uma dúvida assim, caramba, será que tem alguma coisa que foi dita antes, quando eu era aluna de matemática, tá? Porque hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Sou só admiradora de algumas aulas e de alguns amigos, né, da arte. Mas quando eu era aluna de matemática, eu falava assim, não é possível. Será que tem alguma coisa que foi dita e que eu não percebi? Eu estava procurando uma zeugma e não sabia que estava. Minha querida, já apontaram para mim aqui que o tempo nosso já está esgotado. E eu só queria terminar com um pensamento e você, por favor, complete. O Alexandre colocou aqui, que pode seguir mais um pouco, porque parece que o tempo zerou. Quando você voltou... Quando eu caí. Entendi. Quando você Ótimo, caiu... que maravilha. Porque agora eu vou chegando... Não fale em cair, não, que esse verbo não. Ele está muito ameaçador. Tentador. Não. E flamenguista não cai, né? Eu não estava nem falando disso. Se formos começar a falar disso, né? Por exemplo, nosso amigo Capa vai ter Zeugma, né? O Robledo, campeão, acho que já não muito. Campeão disso, e disso, e disso, e disso. É um Zeugma. Bem, minha querida, temos aí, né, uma situação política um tanto quanto caótica, sem entrar na questão político-partidária, mas nitidamente nós estamos à beira de uma hora para outra, quem sabe, ter os nossos direitos de comunicação censurados. Isso já aconteceu no passado. Quando fala isso. Isso já aconteceu no passado. Sim. Mas no passado, nós tivemos poetas, verdadeiros monstros sagrados, do calibre de um Aldir Blanc. Não vou nem citar o Chico Buarque, porque ele já ficaria muito político-partidário, não é esse minha intuito. Mas Aldir Blanc, um que depois, até porque a música foi levada para um caminho que não era o que ele queria, chamado Geraldo Vandré. Sim. E outros. O Caetano Veloso, que não tem tanta ligação com algum partido ou com alguma ideologia, como tem o Chico Buarque. E a minha pergunta é, mais do que naquele período, chamado os anos de chumbo, nós vimos o ser humano, o poeta, tendo que se desdobrar
para evitar uma censura. Usar muitas figuras de linguagem. Muitas figuras de linguagem. E aí é onde eu chego. Hoje, claro que a gente continua tendo belas obras, mas eu particularmente, não percebo mais a sutileza da letra que nós tínhamos naquela época. Sim. Então, a minha opinião sincera é que hoje nós teríamos muito mais dificuldade em criarmos obras como aquelas que foram criadas. Tipo o Bêbado e Equilibrista, né? Cálice, que inclusive, você já imaginou, minha linda, se no soletrando cai cálice, e aí? Olha, É do verbo calar ou é um objeto? Olha aí o que a Cris falou para a gente lá no início, né? Pede para o menino lá do soletrando, nessa música, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Né? Afasta Isso. de mim. Pede a ele para soletrar e vamos tentando contextualizar. Se pedisse para ele soletrar das duas formas, ou soletrar deixando claro uma ambiguidade. Uma questãozinha dessa aí que pode ser uma questão, não digo desse jeito, mas é uma questão típica que poderia cair na UERJ, por exemplo. E aí? Será que ele ia perceber? Porque nessa parte aí você tem uma duplicidade sonora, né? Que o som é o mesmo, foneticamente é o mesmo, só que você tem, por conta, se você entende essa duplicidade sonora, você entende a polissemia e tem que entender o contexto, né? Você tem que entender a situação. Então, é o cálice, que foi aí o disfarce que foi utilizado, o cálice como aquele recipiente onde se coloca o sangue, até isso teve a metáfora, e o cálice que é do verbo calar. Do calar-se. O Capa fez um comentário agora muito inteligente, não podia ser de outra maneira, que ele cita o compositor crioulo. E eu ouso citar mais um também, né, que é o Gabriel Pensador. Exatamente. Que são pessoas que têm essa erudição popular. Exatamente. Né? Porque o cara, ele um cartola, tinha pouquíssimo estudo, e ele conseguiu na música, não vou me lembrar agora do nome, mas que ele serve, quando ele soube que a filha dele tinha se prostituído, sim, e aí ele faz uma declaração de amor à filha. Se alguém lembrar o nome da música, por favor, me ajude. Mas moinho, alguma coisa de moinho. E aí são poucos. Então hoje, crioulo, Gabriel Pensador, mas eu não vejo uma quantidade tão numerosa. De repente até a situação cria o compositor fazendo parafraseando aí, ou adaptando a frase, oportunidade faz o ladrão. Então, de repente, a situação cria um poeta maravilhoso. O mundo é um moinho. Obrigado, Glauco. Te amo. O mundo é um moinho. Perfeito, perfeito. Então, era isso que eu queria falar com você. Deixa eu só te interromper um claro. minutinho. Nossa amiga Cris, professora de português maravilhosa. Linda. Nos lembrou do cálice, que ainda tem a intertextualidade com a passagem bíblica. Né? Que é exatamente utilizado esse recipiente como um lugar onde se bota o sangue, o vinho, né, para beber, essa representação. Exatamente. Então, é realmente uma grandiosidade. Você tem aí várias figuras, né? E a metáfora entre elas, assim, bem presente em todas elas. Você citou o Bêbado e a Equilibrista, que também faz isso e cita através, né, com a volta do irmão do Enfio. Deixa eu ver se com tanta gente que partiu. Com tanta gente. Quem sabe, né, o que foram esses dois irmãos. Choram Marias e Clarices
É uma obra... que eram mulheres, eram esposas de jornalistas que fizeram parte Sim. da resistência contra o regime da época, né? E que teve suicídio por enforcamento, enfim, foi uma série de situações em que as metáforas são utilizadas aí. Lembrando que quando ele bota Marias e Clarices, remete a todas elas, né? Virou quase como um adjetivo, não propriamente a Sim. Maria e a Clarice específica, o que nos remete, me lembrei, à Morte e Vida Severina, de João Sim. Cabral de Melo Neto, que fala lá do problema da seca no Nordeste, esse Severina, que em grande parte do texto é escrita com letra minúscula, porque virou um adjetivo, representante daquela pessoa sofrida, daquele retirante do Nordeste, e às vezes acontece isso. O Erd, inclusive, já trabalhou no texto em que João... E aí eu não vou deixar de fazer uma menção à obra do Portinari, que é Os Retirantes, que ele casa com Morte e Vida Severina. Né? É uma cena que poderia ser encaixada em qualquer parte do livro, da música e do filme. Né? Então, realmente... aí é uma intertextualidade. Intertextualidade é um ponto, inclusive, que a matemática usa muito, né? Assim, eu não sou especialista, mas o pouco que eu vejo, e que eu roubo muito da matemática para os meus alunos na hora de... Se apropria, rouba não. Na hora de desenvolver alguns, que a gente chama de repertório sociocultural, na hora de desenvolver isso para os meus alunos lá na redação, né? Eu falei, não só dê o número, mas desenvolva sobre esse número. Se for algum dado estatístico, pense sobre isso, o que esse número significa. E aí você pode até, depois das suas aulas, dar uma forcinha para sua amiga aqui. Com certeza, mas eu nunca deixei de dar. Eu sei disso. É um pouco demais. Tá bom? Mas, só mais um detalhezinho, voltando... Eu tô com medo do tempo acabar e a gente ficar... Até porque a gente não sabe... O tempo zerou, mas a gente não sabe quanto tempo a mais a gente tem, né? Só um comentário puramente matemático da sua língua. Né? Houve uma questão do Enem, isso já tem um tempinho atrás, onde ele citava várias pessoas, vários nomes, e tinham vários elementos quantitativos, não veio ao caso, e ele dava várias dicas e que você conseguia, através de montar um sistema, através da montagem do sistema, concluir as idades das crianças. Não era isso, mas uma outra muito parecida é assim, dois irmãos e o seu cachorro chegam numa farmácia para se pesarem. E aí, os dois irmãos prendem o cachorro e sobem juntos da balança. E davam o resultado do peso, ou da massa. Depois sobe um dos irmãos com o cachorro e dava um outro resultado. E depois o outro irmão com o cachorro. E ele pedia o peso do cachorro. Uma vez, na UERJ, no Enem, eles fizeram uma maldade que eu acho que aí foi exagerada. Eles citaram vários elementos e no final eles pedem a idade dessa criança. Só que, se é dessa, não foi da última que foi citada. Exatamente. Foi da mais distante. Dessa e desta é a noção de a proximidade. Não é isso? E aí, resultado. Foi uma maldade que eu achei desnecessária. Exatamente. Aí eu acho que ultrapassou a questão da interpretação. Entendeu? Mas isso é raro. E vou te falar uma coisa. Esse último ano de correção da redação do Enem, a banca pediu para nós, os corretores, não considerarem o uso equivocado desses pronomes. Ou seja, se o candidato na redação escreveu um essa, quando na realidade ele deveria escrever um esta, não contabilizar como erro. Por quê? Talvez por conta daquilo que a gente começou a falar lá no início da nossa live.
né? É claro que uma perfeição do uso, dependendo da situação, ela seja exigida e importante. Mas naquele momento ali, né, como você falou nessa sua questão matemática, até que ponto isso vai fazer com que ele soubesse realmente o conteúdo matemático e até que ponto a própria interpretação. Isso, até que ponto ele saber essa referência interpretativa, né, faz parte ou não, entendeu? Da boa formação dele. Né? Então, é o que você falou, passa a ser uma crueldade e não uma medição de um conteúdo. Né? Perfeito. Bem, Mônica. Eu queria, assim, não digo encerrar, né, mas para a gente já ir levando para o final, você citou uma canção. Falando em canção, chegamos a falar sobre isso, né? Cris, você pode até nos ajudar, você como detentora aí de um conhecimento da língua fantástico. A palavra, a canção, né? Porque você botou canção de exílio, falou da canção de Cecília Meirelles. De Cecília Meirelles, que tem uma construção métrica importantíssima. E por que a canção de exílio é tão cantada? A palavra canção, ela está ligada à cantiga. Aquilo é uma produção que há uma letra que pode ser cantada. Em relação à literatura, ela é uma construção poética que pode ser musicada. Por isso que muitas vezes a canção de exílio, ela leva esse nome também de canção, até pelo rigor na sua construção métrica, que é muito simples, porque são redondilhas menores. Essa redondilha é um nome bonito, né? Existem nomes que são pomposos. Você fala assim, nossa, uma redondilha. Analisa a redondilha. Parece Olha, que você... D'Artagnan, isso é uma obra. Poxa, mas você é uma obra. Aí é diferente, né, amigo? Mas aí você bota assim, redondilha maior. Aí o professor, sabe quando o professor está querendo colocar um ar pomposo na sua aula? Aí ele chega e fala assim, não, porque aqui, meus alunos, nós temos um caso de redondilha maior. Aí o aluno olha e fala assim, caramba, o professor sabe a dessa, né? E às vezes ele pegou e decorou aquilo ali. É uma simplicidade extrema, né? Que foi como você falou. Essa simplicidade, apesar de haver esse rigor de ser redondilha maior, faz com que o poema seja uma canção. Uma canção que pode ser musicada e uma canção como construção literária. E lembrando das cantigas, né? As cantigas da lírica trovadoresca. Se tem alguns alunos aí do primeiro ano que estamos acabando de ver esse conteúdo, que são poemas para serem cantados. E aí a gente pode lembrar também dos nossos cordéis, né? Já parou para pensar nos cordéis? O que é a simplicidade dos cordéis? Né? E o quanto que eles representam de cultura e a grandiosidade que essas pessoas, que muitas vezes não têm oportunidade de formação, o quanto que eles podem nos ajudar e construir. É fantástico, né? Fantástico. A gente pode associar até a algumas cantigas da época, da lírica trovadoresca e de algumas canções. Nós falamos tanto hoje de música, né? Seria até um pecado nós não tocarmos num gênero musical que é uma das grandes paixões que nos une, que é o samba enredo. Eu ia te falar isso. Temos amigos maravilhosos que participam. Quando você deu o exemplo do cálice, né? E me veio à mente imediatamente o lá do grande mestre André Diniz. André Diniz. Samba... Essa vila aí é exatamente o mesmo exemplo. Exatamente. É o vila de Vila Isabel do verbo vir. Né? O de ver, desculpe. Vi, lá. Então, e ele é um craque nisso, né? André Diniz é um craque. Mas não só André Diniz, o Samba da Mangueira do ano passado é uma obra que você precisa emoldurar e pendurar numa parede. Sim. Merece um lugar de destaque. Né? E como samba mais antigo, como, por exemplo,
alguns sambas da Ilha, de autoria, né? Me foge agora o nome do autor. Domingo, o Amanhã. São letras fantásticas. E que a pessoa, quando escreveu a letra, impossível já não estar associando a melodia, a harmonia, porque realmente parece que o fruto já nasceu maduro, já nasceu acabado, pronto. Então, é um gênero que eu gosto muito, é meu gênero predileto. Se bem que eu tenho escutado muito desde o falecimento do Aldir Blanc, que eu tenho escutado muito Elis Regina, muito. Mas samba enredo não tem como escutar parado, não tem como. E nem botar no volume 1, não tem como. E a gente convive com alguns grandes mestres, né? Vladimir Correia, André Diniz, Evandro Bocão. Então, são pessoas que fazem parte de um laço de amizade muito profundo. O André, inclusive, foi, até pouco tempo atrás, professor do próprio Colégio Teon. Né? Bem, o que mais você gostaria de falar, minha querida? Eu já estou satisfeito. Olha, tem tanta coisa, não. Tanta coisa. Sim, assim, claro. Satisfeito A última observação, até porque a gente tem aí um pouquinho mais de 5 minutos. Você falou para não dizer que não falei das flores. Só um segundo, Mônica. A Cris acabou de fazer um comentário sensacional, que é o Flamiguinhos, que é uma obra que consegue agradar não só flamenguistas, mas qualquer pessoa, qualquer apaixonado por futebol que tenha sido levado ao Maracanã pelas mãos do seu pai ou do seu avô, é impossível não se identificar e não chegar às lágrimas com algumas músicas desse trabalho fantástico feito para crianças, mas que cativa toda criança que nós temos dentro da gente. E a primeira música que eles fizeram, que foi lançada, que é Filha Quer Saber, que ele conta a história, o André Diniz conta a história explicando para a filha por que ela é Flamengo, por que ele é Flamengo. Uhum. Tudo nasceu com um avô que passou para o pai dele, que passou para ele, e ele passa para a filha. É uma obra de arte. Independente de time, entre no YouTube e procure lá Flamiguinhos, e em particular, Filha Quer Saber. De sentar. Agora, não veja em pé, veja sentado, porque se bobear, lágrimas vão rolar. É verdade. É isso aí. Não, eu só queria falar do Não Falei das Flores, para não dizer que não falei das flores. Foi uma música do festival, na época, os mais novos não sabem, e eu também não, porque essa música tirou o 2º lugar no ano em que eu nascia, tá? 1968. Então, os festivais dessa época não fazem parte da Eu tinha 7 anos. É sério, é sério. Eu tinha 7 anos, eu me lembro da música. Mas eu estava nascendo. Conheci, né, caminhando e cantando e tal. E a observação, além dela representar toda a parte do regime militar, da perseguição, de toda aquela... Ela tem uma sonoridade típica de um hino, né? O que me chamou a atenção em termos de formação linguística é o uso do gerúndio, caminhando e cantando, porque hoje a gente está num gerundismo, nós, né, Cris, professores de língua portuguesa, lutamos muito contra isso, porque esse gerundismo, às vezes, por que levou esse nome? Porque ele está sendo usado em momentos em que ele não tem que ser usado. Mas nessa música me chamou a atenção, até porque pode dar exatamente essa noção dessa continuidade, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, como se fosse uma coisa contínua, uma ação que não se acaba, uma ação que quem está ali sendo resistência
está ali com aquela ideia de levar em diante e de não deixar com que aquilo acabe, né? Muito bem colocado, Daniel. A galera do Sion cantou essa música na Mostra Cultural 2018. Muito bem colocado. Grande Daniel, parabéns pelo seu aniversário, meu querido. Dani. Um beijo para você, meu amor. Uma figura maravilhosa. Aproveite sua vida. Aproveite. Mônica, sobre aí do gerúndio, ainda tem um detalhe, né? Que o gerúndio ainda estou comendo dele. Então, virou comendo. Sim, ainda caminhando. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Exatamente. Quer dizer, e esse gerúndio, né, caminhando e cantando, dessa continuidade, será que não remete aí às passeatas, ao caminhar, aquela coisa que está indo, né? A imagem do protesto, de todo mundo ir caminhando junto. Eu acho que isso é uma coisa, não do protesto, não estou aqui para fazer alusão política, mas agora o tempo está acabando, minha querida. Agora é hora da gente fechar. Pessoal, então, eu queria agradecer todo mundo, obrigada mesmo. Darcy, obrigada por essa oportunidade. Poxa, eu estou te dando oportunidade. Caraca, eu tomei uma aula hoje de português aqui, maravilhosa. Você quem me convidou, eu tenho que confessar que fiquei muito apreensiva no primeiro momento, porque fiquei muito preocupada, né? Mas também, ao mesmo tempo, muito segura pelo parceiro que eu estava tendo. Só queria te agradecer. A gente já teve algumas conversas assim em vários lugares, até em alguns barzinhos tomando uma água mineral, né, Dá? Sempre. Eu gostaria muito de outras oportunidades. Muito obrigada, tá? Eu gostaria muito de agradecer ao professor Alexandre, o nosso grande coordenador Alexandre Alves, o cara que é capaz de abrir mão de qualquer coisa para nos dar suporte. Eu que sou e me classifico e me sinto honrado em me sentir um dinossauro da educação. Não entendo nada, sofro. Vocês viram aqui o problema que eu tive aqui e imediatamente o Alexandre aqui comigo no outro telefone. Consegui voltar, a Mônica me amparou e eu só tenho a agradecer. Meu 7º ano de Sion, um lugar onde eu sempre fui muito bem recebido. Espero ainda ter alguma coisa para passar para essa garotada. Hoje eu já estou num outro patamar. Então, meu patamar hoje é dia para ser. Eu posso falar que hoje eu trabalho, eu consegui chegar nisso, eu trabalho em lugares que eu escolhi trabalhar. Então, é um prazer absurdo toda vez que eu piso no Colégio Sion, toda vez que eu tenho um problema pessoal, eu me recolho um pouco ali naquela capela que eu acho lindíssima, e ali eu reflito, e sempre acolhido pelo colégio. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Colégio Sion. Muito obrigado, minha parceira, minha querida Mônica. E assim que tudo isso passar, a gente vai comemorar juntos aí. Gente, só vou fazer um último pedido. Obrigada aí ao Sion também, que é um prazer trabalhar nesse colégio. Só gratidão por tudo isso. Alexandre, incansável, parceiro assim também, fundamental para esse processo todo estar acontecendo. Muito obrigada. Só quero fazer um último pedido. Se cuidem. Fiquem em casa. É isso aí. Fiquem em casa. Cuidem de quem já cuidou de vocês. Um beijo enorme. Um beijo para todos. Te amo. Cuidem-se. Também te amo. Amo beijo. Vocês. Obrigada aos amigos que participaram. Obrigada ao Sion, ao Alexandre. Darte. Beijo enorme. Foi maravilhoso. Horário na agenda, tá bom? Valeu, beijo. Queridos, fiquem com Deus. Tchau. Isso aí, Cris. Fique em casa. Beijo.